Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das minhas leituras do mês de março. O primeiro livro que eu li foi uma releitura que eu fiz na minha adolescência, que foi o Rebeca, da Daphne du Maurier. Essa aqui é uma edição portuguesa da editorial Presença. O livro tem quase 400 páginas, mas ele é tranquilo de ler. Essa escritora, ela é inglesa, viveu 81 anos entre 1907 e 1989 e esse livro acho que é o mais famoso dela. O livro foi publicado em 1938 e ele é narrado, ele é classificado como um romance gótico. Ele é narrado em primeira pessoa por uma mocinha que está contando lá, ela na época trabalhava como dama de companhia de uma senhora bastante chata, né? Mas até aí eu achei a moça tão chata, a mocinha tão chata quanto nessa releitura. E elas estão lá na Riviera Francesa e ela conhece um recém-viúvo bastante rico, ele se apaixona por ela, eles se casam e voltam para a propriedade dele lá no interior da Inglaterra, né? E aquelas propriedades ali comuns, típicas desses romances góticos, muito grandes, muito sinistras, muito sombrias, né? Sempre envolvidas ali num clima de mistério. E a mocinha passa a perceber que nem tudo serão flores no casamento dela, porque ela vai viver sob a sombra da mulher morta, né, da Rebeca. Inclusive a mocinha, Rebeca, a gente acha que no começo que é a mocinha, mas a mocinha não aparece o nome em nenhum momento do livro, né. Então Rebeca é a primeira mulher, né? E ela vai viver ali perturbada, vai viver sob a sombra da mulher. Bom, e o fato de eu não ter gostado dessa releitura, eu acredito que foram 3 fatores principais. O primeiro foi que o livro me impactou muito quando eu li, eu acho que pelo elemento surpresa, tá? Então, dessa vez eu já sabia o que ia acontecer, então acho que isso estragou um pouco a leitura. A segunda coisa que eu achei, a mocinha realmente ela é muito chata, mas não é chata, ela é muito passiva, muito dependente de tudo. Então tudo bem que é a época, mas eu acho que podia ter sido dada a ela um pouquinho mais de voz ativa nessa história, tá? Outra coisa que me incomodou foi o excesso assim, de soluções convenientes para o desfecho da história. E também o fato de que eu acho que nessa releitura eu passei a ver mais o lado da Rebeca, né, tá? Na primeira vez que eu li, eu acho que a Rebeca é trazida como um pouco como vilã, então eu fiquei mais do lado da mocinha, e eu acho que nessa releitura eu passei a ver mais, enxergar mais o lado ali da Rebeca, tá? Esse livro aqui ele foi adaptado para o cinema em 1940 pelo Hitchcock. Inclusive o Hitchcock ele transformou em filme 3 obras da autora: o Jamaica Inn, o Conto Os Pássaros e este aqui. Esse aqui ele foi premiado com o Oscar de melhor roteiro adaptado. Mas eu gostei ligeiramente mais do livro do que do filme. Geralmente os filmes do Hitchcock, a maioria dos que eu vi, eu gostei mais da adaptação cinematográfica do que do próprio livro, mas eu acho que esse aqui foi uma exceção, eu gostei ligeiramente mais do livro do que do filme. E foi uma releitura que não sobreviveu. Bom, a segunda leitura é do meu projeto aqui 100 filmes da literatura para o cinema. Só vou citar, porque eu já falei, tem um vídeo que está linkado aqui embaixo, que é do livro O Adversário, do Emmanuel Carrère. A minha terceira leitura foi para o meu projeto de ler a Comédia Humana do Balzac. Eu estou no volume 4, que ainda faz parte de Estudos de Costume e Cenas da Vida Privada. E a leitura da vez foi uma novela, né, tem cerca de 200 páginas, então tá aqui, que foi o Contrato de Casamento. Novela publicada em 1832. E essa novela vai falar justamente de um contrato de casamento. Um rapaz, o Paulo de Manerville, ele resolve se casar e se apaixona por uma moça de nome Natália Evangelista.
que é uma moça muito bonita, mas há muita resistência ali dos pretendentes em se casarem com ela, porque ela é sabidamente muito perdulária, ela gasta demais, né? E naquela época, para a pessoa se casar, pelo menos a burguesia ali, eram contratados notários com o objetivo de elaborar um contrato de casamento, né? E eu percebi aqui como era difícil casar naquela época, como era difícil ali chegar a um acordo sobre a elaboração desse contrato, né? Que tinha que agradar as duas partes. Bom, o Paulo de Manerville, o notário dele é um senhor já de idade, bastante experiente, um notário muito bom, e ele era extremamente confiável, principalmente por sua probidade, mas porque ele tinha sido muito amigo do pai do Paulo de Manerville, que deixou ele muito bem de vida, né? E ele fica preocupado porque conhece o caráter ali perdulário não só da filha, mas também da mãe, que manipula muito a menina. Então ele tenta ali, junto com o notário da outra parte, da parte delas, que é o Solonet, ele já é menos experiente, né, tá começando a carreira, mas é bastante ambicioso. E eles tentam ali elaborar, principalmente o senhor de Mathieu, um contrato cujo objetivo maior é preservar a fortuna do Paulo para os seus eventuais filhos ali que vierem a ter, né? Justamente se preocupando ali pelo caráter das duas. E eu gostei muito da história justamente para a gente ver como que são os trâmites legais, como que eram elaborados esses contratos, né? Os noivos eles ficam completamente sem graça porque não querem demonstrar tanto interesse assim, mas por outro lado eles estão de olho gordo ali no que eles estão fazendo, e é muito interessante isso. E eu gostei por causa disso, tá? Mas assim, foi muito bom assim a atuação do notário ali experiente, o senhor de Métier. Ele só não contava ali com duas coisinhas. Uma era a astúcia da mãe da noiva, né, a senhora evangelista, e a ingenuidade máxima, master do Paulo de Manerville, né, que realmente era um verdadeiro mané. Com essas características a gente não podia esperar outra coisa ali dessa história, né, mas foi interessante, tá? Eu selecionei 2 trechinhos aqui, 2 frasezinhas. As duas são da astuta senhora de evangelista, a mãe da menina. O marido é o único homem com o qual a mulher não se pode permitir nada. Outro conselho que ela deu à filha: filhinha querida, para que uma esposa mande em casa, precisa dar a impressão de que faz sempre o que o marido quer. O Balzac ele me irrita um pouco, apesar que isso não me incomoda, mas assim, ele parece muito despeitado em relação à mulher, porque ele sempre coloca a mulher como a grande vilã, né? Como aquela responsável por todas as mazelas ali da vida do homem, tá? Então isso realmente me incomoda um pouco, principalmente quando a gente ouve falar que o Balzac é aquele grande entendedor da alma feminina, coisa com a qual hoje em dia eu não concordo absolutamente. Bom, minha 4ª leitura foi um livro que eu já era para eu ter lido o ano passado, mas aí fui adiando, que foi o Amada, da Toni Morrison. A Toni Morrison, uma escritora, a primeira escritora negra a ganhar o Nobel em 1993, e este livro aqui, ele é de 1987, ele foi premiado na época com o Pulitzer, e ele faz parte de uma trilogia. Eu comecei assim, não comecei pela ordem certa, então o primeiro é o Jazz, de 1992, depois esse aqui é o primeiro, né, então esse é de 87, depois vem o Jazz de 92 e o Paraíso de 97. Os 3, eles vão retratar o racismo, né, a posição das pessoas negras vivendo ali nos Estados Unidos em épocas diferentes ali da história. Então esse aqui no tempo é o primeiro, a ação se passa em 1873, e ele vai contar a história pra gente da Sete, que é uma escrava que foge ali de uma fazenda no sul dos Estados Unidos e vai viver em Cincinnati. E ela consegue fugir ali com a filha dela.
E a história dela, ela é contada de uma forma bastante fragmentada. Então essa história que é bastante dolorosa, ela vai sendo reconstruída aos poucos e dessa maneira bastante fragmentada. E o título Amada se deve ao fantasma, né, vamos dizer assim, que assombra essa mulher, de sua filha que morreu ali antes dela conseguir, no período que ela tentou a fuga. Então a forma como o fantasma dessa filha vai assombrar e a história vai sendo reconstruída, o que aconteceu vai sendo reconstruída ao longo ali da narrativa. É uma história... a Toni Morrison, eu já li esses 3 livros dela, e eu acho que eu não tenho interesse em continuar lendo mais nada dela, porque é o tipo de livro que eu leio a sinopse, eu falo, nossa, é genial, isso aqui vai ser muito bom, mas o desenrolar da história, a narrativa, a forma como ela narra a história, eu não gosto, tá? Então não é uma narrativa que me agrada, não é pelo fato de ser fragmentada, mas é alguma coisa que se aproxima muito do fluxo de consciência. Então, pra mim, a narrativa dela é bastante cansativa. Então, eu não pretendo continuar lendo mais Toni Morrison. Acho que já tá bom com essa trilogia. Apesar do Amada ser o livro mais aclamado desses 3, dos 3, o que eu gostei mais foi de Paraíso, tá? Bom, então é isso, espero que tenham gostado, deixem nos comentários quais desses livros você leram, o que acharam e o que acham aí da narrativa da Toni Morrison, se é só a mim que ela cansa um pouco, acho um pouco difícil. É isso, e eu volto para continuar falando das minhas leituras no mês de março. Até mais.